Conexão Poder, o nosso entrevistado, Beto 2A1, deputado estadual, que tem uma trajetória muito importante no campo político, mas também na área da cultura, na área da educação, da saúde, sempre ligado aos municípios, mas especialmente ao povo mato-grossense, conduzindo a entrevista comigo aqui na bancada, Karine, Obrigada, jornalista. Ana. Beto, seja sempre muito bem-vindo, Conexão Poder. Você sabe que aqui também é sua casa, né? Eu me sinto muito em casa aqui. Um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Me sinto realmente em casa. Tenho grandes amigos aqui há muitos anos. Todas as vezes que sou convidado para vir, eu fico feliz, porque é a oportunidade da gente falar um pouco o que está fazendo, o que pensa, o que acha, e num ambiente muito, muito receptivo, a credibilidade do programa. São quantos anos, né? Eu tenho várias canecas dessas, são muitos anos. Colecionador já. De entrevistas, né? Então, estou muito feliz, obrigado pelo convite mais uma vez. Beto, até mesmo pela sua trajetória, né, na área artística, eu tenho a impressão, todas as vezes que eu vejo, como você é recebido nos espaços, não só os espaços de poder, né, políticos, mas especialmente na comunidade, entre as pessoas, você é recebido como um familiar. É como se você já fizesse parte da vida daquela pessoa. É isso, você atribui justamente a essa carreira artística de estar tão próximo às pessoas? Eu atribuo totalmente a isso. A minha relação, eu sinto que o meu jeito de fazer política, meu jeito de pensar política, o político que eu sou hoje, ele é construído a partir da minha vivência artística, da minha relação, da minha sensibilidade. Eu falo diferente, eu me comunico diferente, eu trato diferente, e não é algo que eu planejei fazer, é o que eu sou, é aquilo ali. E às vezes ele soa inclusive estranho, conforme algumas formalidades, alguns espaços que merecem um pouco mais de decoro, e eu entendo isso, a importância do decoro, mas o meu fazer cultural, o meu lado artista, e eu brinco sempre, né? Eu tenho a liberdade poética de poder tratar as pessoas com o carinho que eu gosto de tratar e retribuir o carinho que eu recebo. Então, eu sinto que a minha conexão é muito diferente. E eu sou grato. E a música que me deu, a sensibilidade do palco, do contato com as pessoas, do carinho artístico, eu acho isso um grande diferencial. Muita gente, se for pegar aquela cartilha, aquele manual da política, talvez não coloque aquilo como algo bom. Mas para mim faz todo sentido, para mim faz muita diferença. A minha relação política com o meu time, com o meu gabinete, com meus apoiadores, com os segmentos, com os prefeitos, vereadores, os outros deputados, é de total... Eu sou um cara do amor, eu sou um cara da boa relação. Não, dificilmente você vai me ver agredindo alguém. Eu posso ter uma pontuação muito diferente, eu posso ter um jeito de pensar muito contrário àquela pessoa, mas eu vou estar sempre respeitando a opinião dele, deixando claro o meu ponto de vista. É o meu jeito de fazer política. E nesse momento que a gente vive, né, no país, não só Mato Grosso, mas o Brasil como um todo, de tantas radicalizações nas discussões políticas. Eu entrevistei uma vereadora de Goiânia, a Ava, e ela pontuou que para ela, enquanto é polarização, ok, porque você polariza no mesmo espaço o embate, mas que ela via como uma radicalização quando pessoas que pensam diferente não conseguem dialogar sobre o mesmo propósito, porque ao final todos querem a mesma coisa, que é uma cidade mais próspera, de oportunidade. Falta isso na política no Brasil? Falta muito, e nos últimos anos isso vem aumentando na minha leitura. Todo mundo que está no poder público, você já esteve, muita gente em casa está nos assistindo, no poder público é passageiro. Eu faço até uma ação muito específica. Eu não tenho um porta-retrato dos meus filhos, da minha família no meu gabinete. Para deixar claro, para simbolizar para mim todo dia que aquilo ali é um momento que eu estou passando. Eu estou deputado, eu não sou deputado. Então, todo mundo passa por um período naquele espaço, ou seja como secretário, como prefeito, como vereador, como deputado, como governador, qualquer um dos cargos públicos. E eu não vejo a necessidade de lacrar 24 horas por dia, de construir frases impactantes porque a mídia social pede, às vezes, e nos dias de hoje, né, e eu
eu tento me comunicar da melhor forma possível, a gente tenta entender os caminhos da comunicação digital, principalmente hoje em dia tem muitas essas ações. Eu tenho muita dificuldade em produzir um conteúdo específico para chamar atenção, ou para lacrar, mas eu tenho um foco muito claro, eu sou prático, pragmático, objetivo. Eu uso a minha vivência como secretário no município, como secretário no estado. Então, quando chega um vereador, um prefeito com um tipo de problema, a minha vivência facilita eu achar a solução para ele. Então eu acho muito mais prático eu trabalhar em prol de achar a solução do que eu gravar um vídeo falando o que eu vou fazer, que aquilo tá errado, que aquilo tá certo. E não estou criticando quem faz, são perfis. Eu tento ser muito agudo, muito objetivo, e entendo que a radicalização, eu vejo pessoas com o mesmo objetivo brigando. É impressionante, as pessoas querem, todo mundo em tese quer a mesma coisa, quem está na política quer o mesmo objetivo, transformar a vida das pessoas para melhor. Sim. É para isso que nós estamos lá. Às vezes daqui, dali, aí eu entendo um pouco até a divergência, mas às vezes pessoas do mesmo lado, brigando por uma vírgula. Então eu acho isso, eu acho que a gente passa por um momento, nós vivemos, eu tive recentemente no Japão, vou me aprofundar na resposta, eu tive como governador numa missão no Japão, e é um país milenar, né, de tradição milenar, e você vê o respeito das pessoas com a sociedade, o grau de comprometimento do indivíduo com aquela sociedade, ele é muito, muito, muito maior do que a nossa. Daí você para fazer uma reflexão, a gente vive numa sociedade muito jovem, o Brasil tem recente 500 anos, então eu acho que nós estamos passando pelas transições, pelas melhoras, eu acho que nós temos uma qualidade do agente político maior hoje, mais comprometido, mais dedicado. Eu vejo uma safra de prefeitos, de vereadores melhores que no passado, sabe, mais atentos às ações individuais, deputados mais comprometidos. A gente vive um governo hoje aqui no estado, o governo do governador Mauro Mendes, eu falo isso abertamente na minha leitura, é o maior governador da história de Mato Grosso. Então, a gente vem levando a melhora dos índices. As legislações, como você falou, ajudam a construir esse andamento. Mas eu penso que a gente ainda é muito jovem. É uma sociedade jovem que vem evoluindo, e essa radicalização é um período, eu penso que torço para que essas maluquices se acalmem e a gente tenha um objetivo claro de transformar a vida das pessoas, de uma sociedade, pensar sempre no objetivo coletivo, não nos nossos... A cultura tem uma coisa que se assemelha um pouco a essa polarização política. Eu vou sair da área política para botar para a área cultural. Eu aprendi isso com o Jean. O Jean usou essa frase uma vez. Jean Moura, secretário adjunto de Cultura do Estado. A cultura tem uma variável. A gente costuma achar a cultura somente aquilo que a gente gosta. Se eu sou da literatura, eu não vejo o menor sentido na música. Eu vejo pouco representatividade na cultura popular. O audiovisual não é lá grande coisa. Se eu sou do audiovisual, eu já não acho a literatura. Mas isso eu não estou dizendo nem o trabalhador, eu estou dizendo a população de uma forma geral. Sim, a pessoa tende a achar que cultura é aquilo que ela gosta. E daí, às vezes, radicaliza e E isso vem acontecendo de uma forma muito abrangente na área política. Não é porque que eu gosto disso que eu sou contra aquilo. Então eu não sou esse tipo de político. Eu sou o cara do diálogo, do consenso e da solução. Eu sou prático, sou pragmático. Quando você diz prático, pragmático, trazendo aí a sua trajetória, ter estado no executivo, ao ir para o legislativo, isso trouxe um diferencial para você como legislador e nesse diálogo, justamente essa experiência do executivo? Eu acho que essa vivência me transforma num deputado mais preparado, num deputado que entende os processos. Eu com facilidade, e eu tenho mais um ingrediente, eu fui secretário no município, então eu entendo a dor do secretário municipal.
Eu fui secretário no Estado, então eu entendo como o secretário de Estado lida com os secretários municipais. E eu também fui secretário desta atual gestão. Então eu entendo as ideias e os ideais dessa gestão. Então isso me facilita, me economiza tempo na hora de auxiliar a buscar soluções. Eu entendo o planejamento do governador Mauro Mendes. Se você vem com um problema na assistência, eu sei aonde a gente vai recorrer, eu sei o tamanho do trabalho que a primeira-dama vem fazendo, eu sei, eu não consigo deixar de ser eficaz com quem me procura. E eu acho isso um grande ativo do meu mandato. Eu acho isso um grande ponto positivo da minha relação. Muitas pessoas falam, as pessoas têm uma teoria que existe uma escada, né? Você é deputado federal, você estadual, depois federal. Muita gente me pergunta, Beto, você quer ser deputado federal? Eu não vejo nenhum sentido em eu ser deputado federal nesse momento. Por quê? Aqui, no estado, eu me sinto útil. Aqui eu sei exatamente aonde eu vou resolver o problema. E está no seu radar continuar a disputar a próxima eleição para deputado estadual. Esse é o meu planejamento. Eu tenho um planejamento muitas pessoas falam, Beto, você gosta de ser deputado? Eu gosto muito de ser deputado. Eu me preparei para isso, me dediquei para isso. Estou adorando a experiência. Trabalha muito, viaja muito. Ainda bem, eu adoro. Eu faço como secretário também que você dizia, eu adoro ser secretário, eu adoro conversar com as pessoas, buscar soluções. As pessoas perguntam para mim uma coisa que é muito engraçada. Você gostava mais da música ou da política? Secretário ou deputado? Eu gosto muito mais da política do que da música. Muito mais. Aí os fã-clubes vão chorar agora. Não, mas eu sou grato à música. A música me deu a minha essência. Eu tenho até um violão aqui para tirar. Não, eu falo porque a música, você tem uma vitória, você tem o prazer, você subir num palco, cantar para 10, 20, 30 mil pessoas é algo muito gostoso, vocês muito prazeroso. Né, Beto? É maravilhoso. Rádios. Assim, não foi uma carreira, uma carreira tímida, não, foi um eu acho que a gente fez um certo sucesso regional. Do seu devido lá, né, gordinho? A gente lá na gravação. O gordo sorriu ali, o gordo já pensou quantas vezes gravei esse carro. Então eu tenho muito orgulho, muito prazer e carrego o nome 2-1, Beto 2-1. Faço questão de honrar o que me trouxe até aqui. Mas ser político dá mais prazer. Eu conto uma história de uma ambulância que eu destinei para determinado veículo. Um amigo meu me ligou, falou, Beto, você que deu ambulância para cá? Eu falei, cara, foi. Bicho, salvou a vida do meu pai, cara. Nossa, isso é muito legal. Você fazer diferença no município, fazer diferença num segmento, você ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu que lido com a cultura e com o esporte diariamente, que é talvez o maior ação de enfrentamento à desigualdade social. Nós temos um estado onde o agronegócio, que é a mola propulsora do Brasil, ela é o ápice aqui no Mato Grosso, ela é realmente fundamental, mas esse mesmo estado aqui, há pouco tempo atrás, a gente estava convivendo com fila de ossinho. Essa desigualdade é a educação, é um trabalho de longo prazo que vem sendo construído por este governo e ao lado da Assembleia, mas enquanto o que diminui essa desigualdade de forma imediata? A cultura e o esporte. A gente dá oportunidade para o nosso povo. A gente dá oportunidade para a nossa gente, para as crianças, para o jovem. A gente começa a dar alternativas. Porque a transformação é muito profunda de quem experimenta a cultura, experiencia, né, a cultura e o esporte. Eu tenho aqui inúmeros casos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas a partir do momento que o esporte, que a cultura, o Jean, nós falamos do Jean, vamos reprisar aqui o Jean. O Jean é um cara que muito jovem foi abraçado pelo teatro. Era um cara que, se você pegar as perspectivas, não sei o que vai virar aqui não. Hoje é um secretário adjunto de cultura do Estado, doutor em cultura contemporânea, estudou, se formou. A cultura salvou a trajetória desse cara. Nós temos inúmeros casos na cultura, no esporte, de transformação. De pessoas que ficaram longe das drogas, longe do crime, através da oportunidade no esporte. Então, são ações imediatas. Então, eu acredito muito nesse formato. Então, quando me perguntam entre a música e a política, eu gosto, eu tenho prazer no que a gente está fazendo, acredito, e isso a música me deu. Eu só faço o que eu acredito. Eu só consigo falar
sobre o que eu falo assim, isso aqui me toca. E você, citando, né, toda essa ação, vem a questão dos municípios, entrevistando vários prefeitos, o seu nome aparece, né, na narrativa desses prefeitos sobre esse olhar, esse posicionamento do deputado Beto 2-1 com o município. Então, como você trabalha essa abordagem em relação aos municípios, considerando que nós temos um estado de 142 municípios, um estado muito extenso territorialmente, como você trabalha, qual é o foco, quais são... Meu celular caiu, fiz que tudo nada bem. aconteceu. Pleno aqui. Ele nem piscou. Ele é profissional. Ele é aqui tranquilão. Pleno. Exatamente. Qual a sua abordagem, estratégia em relação aos municípios? Como você traçou essa atuação do deputado Beto 2-1 e quais são as frentes de trabalho? E a minha relação com os municípios, ela vem se fortalecendo muito na minha gestão. Quando fui pensar no formato do meu mandato, eu quis ser um deputado municipalista. Porque como eu tive a oportunidade, tanto quanto músico como secretário, de rodar os 142 municípios, de estar presente. Como músico eu tive presente nos 130, fazendo shows, e como secretário, mais ou menos isso daí. Então eu sei do tamanho, é um estado de dimensões continentais. Enquanto fui secretário, eu customizei as ações baseadas nas necessidades das regiões. Que Alta Floresta precisa do poder público é diferente de Cáceres, que é diferente de Araguainha, que é diferente de Vila Rica. É um estado muito grande. Então, eu entendi, quando fui construir meu mandato, que eu precisaria construir uma ação municipalista. Então, participei dos processos eleitorais, apoiando candidatos, as pessoas que tinham as mesmas ideias e ideais que eu. Fui no processo, fui para as cidades, fui para os municípios. Nós estamos agora em meados do mês de julho e eu já fui para 80 municípios somente esse ano. Eu estou presente, Nossa. Eu gosto desse contato e é lá que você busca a real necessidade. Seria uma hipocrisia achar que de dentro do gabinete eu vou achar a solução para o que está acontecendo em Salto do Céu, para o que está acontecendo em Canarana, para o que está acontecendo nos mais variados municípios. A gente precisa estar presente, estar próximo. E com isso você cria conexão. A presença, eu sempre ouvi isso e todo mundo já deve ter ouvido isso. Política aparece aqui a cada 4 anos. Eu queria muito poder dizer, esse cara está aqui de novo. É muito melhor isso do que o político aparece daqui a cada 4 anos. Uhum. Então, e eu volto é muito gostoso poder voltar sabendo que você cumpriu aquele compromisso político, sabendo que você colocou recurso conforme você combinou. Então eu tento ser cuidadoso com os compromissos. Nós brincamos aqui, nós estávamos contando uma história nos bastidores, falando do senador Jaime Campos, né, que fala, cada rincão desse Mato Grosso eu coloquei um tico-tiquinho. E eu acho isso maravilhoso, é esse perfil. A sociedade espera o político presente, atuante. Detalhe, a função do deputado não é apenas colocar recursos. Uhum. Destinar emendas é um pedaço dessa função, mas buscar soluções, fazer o diálogo junto ao executivo, ajudar o executivo, seja fiscalizando, seja entendendo o que está faltando. Então, eu quis construir um mandato de presença. Eu devo ser um dos gabinetes que mais recebe gente e devo ser um dos deputados que mais viaja, porque eu gosto. E eu tenho alguns deputados, existem em suas regiões, né, da onde eles são, e eu moro em Cuiabá, e eu cresci politicamente pelo segmento. Então, cada lugar desse Mato Grosso tem alguém tocando um violão e tem alguém chutando uma bola. São meus pontos de partida. Com isso, eu não fiquei regionalizado. Cada lugar eu tenho uma conexão. E aí, o que vai acontecendo? Existem gestores que você se identifica com o jeito dele. Sabe? Pode ter um prefeito numa cidade distante, que não é totalmente próxima à região onde eu moro, mas o jeito de fazer gestão, o jeito de pensar política, o jeito de pensar o futuro, o que nos aproxima acaba sendo maior do que o que nos afasta, que é a distância. Então eu acabo construindo conexões. Então eu tenho transitado muito bem nesse formato. Minha experiência como ex-secretário tem ajudado, a minha presença física. Então, quando você me relatou hoje, Beto, muitos prefeitos comentando sobre você,
Eu fico feliz em eu entendo, ó, meu plano tá dando certo. O que eu pensei para o meu mandato está funcionando. Nós estamos aí com 2 anos e meio, eu estou com 2 anos e meio de mandato e eu estou feliz com o que está acontecendo. Muito para fazer ainda, muitos planos, algumas ações legislativas em andamento. E olhando para além da cultura do esporte, porque sem dúvida. Acompanhando, né, o seu trabalho, ação na educação, na saúde, na agricultura familiar, tem essa... A cultura e o esporte, ela é o meu segmento, é o meu para-raio, é o meu porto seguro e é o meu lugar de fala com propriedade, por vivência, por existência, por experiência. Mas quando você assume o mandato, você não tem como ficar aquém das demandas reais do dia a dia. Não tem como eu chegar para um prefeito que viajou 1.000 quilômetros para sentar comigo e ele está com um problema na agricultura familiar e eu falar, pô, prefeito, meu lance é cultura e esporte. Não tem, isso aí não existe. Na vida real isso não existe. Então você acaba, de forma natural, interagindo com todos os segmentos. E é muito legal isso. Uma hora você está falando da cadeia produtiva do leite de Araputanga, no outro dia você está falando do hospital em Confresa, no outro dia você está falando do projeto social do Vicente Lenilson em Livramento. E essa é a magia, isso que me dá prazer. Eu gosto dessa diversidade, eu gosto dessa abrangência e adoro me sentir útil. Eu faço as coisas que eu acredito, como eu falei anteriormente. O dia que eu não me sentir útil na Assembleia, muito provavelmente eu vou falar, gente, vamos na hora de parar. Vamos pegar o violão, que eu sempre deixo lá. O violão eu deixo lá. Uma casa, eu olho pra ele, porque se eu não trabalhar direito, eu sei pra onde eu vou voltar, entendeu? Então, ele fica cantinho aí. Eu quase trouxe o violão hoje pra você. E quero que você conte pra quem está nos assistindo que você fez a ministra da Cultura chorar. Nós tivemos aqui em Mato Grosso um encontro de gestores, um evento, eu tive a oportunidade de acompanhar, participei, né, acompanhando, assistindo várias palestras, de uma importância surreal, até porque trouxe muitas informações acerca da Política Nacional Aldir Blanc, que é importantíssimo para o país, para os estados brasileiros, para os municípios mato-grossenses, e tivemos a vinda da ministra Margarete Menezes, a qual eu registro aqui a minha admiração. E a sua habilidade, né, de trânsito, especialmente considerando que o Estado ele é um Estado que muitas vezes polariza. Então a ministra está no governo federal. A sua elegância em recebê-la, a elegância do governador em receber a ministra, e você a fez chorar. Agora conta para quem está nos assistindo, por que você aprontou com a ministra que ela chorou e todo mundo chorou junto? Não, primeiro eu acho que a gente tem que falar da importância desse encontro de gestores. Foi muito bacana, um projeto que a CECEL reuniu a cultura e o esporte, trouxe os gestores de cultura e esporte dos 142 municípios para uma troca de experiência, para diálogo, para câmaras, para debates nas câmaras temáticas, para diálogo sobre oficinas de qualificação, nos mais variados segmentos da cultura e do esporte. E nós tivemos a presença do governador Mauro Mendes, nós tivemos a CECEL inteira entregue na construção de um evento digno, à altura da cultura, à altura do esporte. A cultura e o esporte, no passado, viveu uma síndrome de vira-lata, a gente não sentiu o seu valor porque o poder público não olhava para a gente. Hoje, nós temos o poder público estadual, o governador Mauro Mendes, a Assembleia Legislativa, tem a cultura e o esporte como um dos protagonistas de uma gestão vencedora. Mato Grosso tem uma gestão vencedora e o esporte e a cultura são protagonistas. Mas é um reparo. Tem muito para a gente crescer, tem muito para acontecer, falta muito para ficar minimamente ideal. Mas nós não podemos deixar de comemorar o avanço. E foi esse encontro, para mim, foi esse grande momento onde a cultura, com dignidade, reuniu as vaidades de lado, as ideologias políticas de lado. A cultura tem uma vocação para a esquerda, o esporte tem uma vocação para a direita, e estava todo mundo lá, deixando de lado ideologias e pensando no objetivo final, e que bom, né? Que é fortalecer a cultura e o esporte. O governador demonstrou sua grandeza, como sempre, todos os ministros
na época do Bolsonaro, na época do Lula, está lá recebendo sempre, como um chefe de Estado tem que fazer, recebeu a ministra, fizemos um diálogo muito bacana, muito importante, o escritório do MINC aqui participando junto, o conselho, a CECEL, e eu tive a oportunidade de entregar um título de cidadão mato-grossense à ministra. Ela é muito carinhosa, artista, sensível, foi muito atenciosa com o nosso convite. Nós fomos a Brasília, nós tivemos uma audiência na AGU para falar um pouco sobre as ações do terceiro setor. Nós tivemos fizemos uma visita à ministra e fizemos o convite. Falamos da importância da presença dela aqui para chancelar esses avanços. Eu volto a dizer, e aí eu falo especialmente para o nosso povo da cultura, do esporte. Falta muito ainda porque a gente sonha. Falta muito. Não estou aqui falando que é um céu de brigadeiro, mas os avanços também precisam ser comemorados. Antes nós andávamos apenas para trás. Hoje eu já vejo a gente começar a pensar no futuro, pensar para frente. Nós tivemos a oportunidade de entregar o resultado da Câmara Setorial Temática, uma produção que nós fizemos na Assembleia. Nós estamos em andamento com a Câmara Setorial Temática do Esporte e fizemos a entrega de uma minuta para o secretário Davi, de uma sugestão de uma nova lei da cultura, com o mecenato sendo ativo, com a ampliação dos poderes do Conselho. Foi um processo que ouviu a todos os segmentos, que dialogou com todo mundo, e também, reforço a fala, esse é um produto que não para de mudar, porque as necessidades não param de acontecer. Nós queríamos construir um projeto de lei que tivesse a maior conexão possível com a realidade. Eu vejo... E a Câmara Setorial propiciou isso, né? Ela trouxe todos os entes aqui participando dos segmentos. Então, a grande maioria dos nossos anseios como trabalhadores da cultura foram colocados ali. Agora, a secretaria vai avaliar, os servidores da secretaria vão participar para a gente fazer um diálogo final e tentar dialogar com o governador, com o governo, para que a gente implante algo muito parecido do que foi entregue aqui. São passos a serem dados. Nós ali tivemos a emoção, de se chorar, porque ela chorou diante do título de cidadã mato-grossense, ela cantou, o público ficou muito emocionado, e houve nas conversas, você envolvido junto com o governador, junto à ministra, de mais avanços para a cultura a partir do governo federal, porque a gente sabe que Aldir Blanc é um diferencial na história da cultura desse país, é de muita importância, mas a cultura, a ministra hoje tem olhos para Mato Grosso? Sim, Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, nós temos ações do governo federais realmente impactantes na vida dos estados e dos municípios. É importante a participação do governo. O governador Mauro Mendes, como eu disse, para mim é o melhor secretário da história, o maior governador da história de Mato Grosso e também um dos mais importantes para a cultura. Mas a gente quer mais, editais aqui do Estado, para ficar ao lado dos editais do governo federal. Nós falamos, a ministra nos ajudou nesse diálogo da necessidade de ampliar a equipe para trabalhar na cultura e no esporte. É um time concurso que trabalha diuturnamente, trabalham após as 18, às vezes finais de semana, feriados, para dar conta para que tudo aconteça. E eu estendo aqui a minha solidariedade. Eu fui secretário desse time, ao meu lado, nós trabalhávamos muito e eles continuam trabalhando muito, e a gente precisa melhorar a estrutura da secretaria, de pessoas com concursos, com mais espaço. O Estado precisa colocar mais recursos para editais. Volto a dizer, fez muito e a gente quer mais, porque a cultura e o esporte transforma a vida, gera emprego, gera renda, movimenta a economia. Nós temos que parar com hipocrisia de falar que cultura não movimenta, não gera emprego, não gera renda, porque gera sim, movimenta sim. Então a gente precisa fazer esse entendimento. E eu entendo que minha função
como deputado do esporte, a trabalhar para que isso aconteça. E foi até o chefe do Ministério Público, o Dr. Rodrigo, que esteve aqui conosco, ele falou algo que foi muito importante. Ele disse assim que muitas vezes ele via o questionamento que aquela comunidade, naquele município, escolheu um evento cultural como prioridade ao invés de algo relacionado à saúde, e que as pessoas tinham que respeitar, porque cultura é um direito. E se aquela cidade, ela entende que aquela cultura vai ter muito mais reflexo no social, na educação, por que não a cultura não ter esse lugar de prioridade tal qual as outras áreas? E esse vindo do Ministério Público foi de uma força muito grande. E aqui eu faço um agradecimento à sensibilidade do Ministério Público na pessoa do Rodrigo, que é um cara espetacular, um diálogo lúcido sobre isso. O dinheiro da saúde é para ser aplicado na saúde, da infraestrutura na infraestrutura, mas o da cultura é na cultura. É um direito constitucional do cidadão acesso à cultura. Nós não podemos deixar narrativas desconstruírem os direitos adquiridos e as necessidades do nosso povo. Então a gente tem hoje representantes, pessoas no poder público, no Ministério Público, no TCE, o nosso conselheiro Sérgio Ricardo, Walter Albano, Valdir Teis. Eu sinto a gente tem evoluído no papel de entender a força da cultura e a importância da cultura e do esporte na sociedade. Na sociedade, não só a parte econômica, mas na vivência, no dia a dia, na importância para que a gente passe todos os processos. Investimento na cultura é importante tão quanto na saúde, na educação, na assistência. A gente não pode, não é porque a saúde salva vidas imediato e tem que ser prioridade, mas o direito constitucional a acesso à cultura tem que ser respeitado. É isso que você falou, ele muda a trajetória de quem muitas vezes iria caminhar por um caminho, quando tem acesso à cultura, quando tem acesso à educação, ele vai por outro caminho. O caso do Jean, que a gente citou logo no começo. Quando você investe no esporte, você está economizando na saúde, você está economizando na segurança pública. São às vezes afastando a questão da criminalidade. Vão desdobramentos. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter uma oportunidade, você vai... uma pessoa que começa a trabalhar num processo cultural, é uma pessoa que vai arrumar seu futuro, seu emprego, vai sustentar a sua família, ele sai do Bolsa Família. A gente começa a dar oportunidade. O nosso povo só precisa disso. Até falando em oportunidade, Ana, eu queria comentar, esses meses atrás, em maio, nós tivemos um evento aqui em Cuiabá, que foi o LFA. Inclusive, estive presente, foi um evento maravilhoso, e eu estou trazendo esse evento para citar essa questão que você apontou, deputado, dessa conjuntura entre movimentar a economia. Eu falo porque a gente pegou a Estrada do Manso ali, eram muitos carros indo para lá, sabe, pessoas que ficaram por aquela região para aproveitar os próximos dias. Foi um evento muito bacana, reuniu muitas pessoas, os atletas que estavam lá também, estava sendo transmitido, né? Então estava todo mundo acompanhando, porta assistindo. De entrada pro UFC, né? Foi a porta de entrada pro UFC, exatamente. A gente passou a conhecer atletas que a gente não fazia nem ideia que eram nossos atletas, que eram representantes nossos, ou então de outros estados também. Foi um evento muito bacana, eu estive presente lá, sei que foi o senhor que organizou. E eu queria, de curiosidade, saber... os próximos eventos, o que pode vir para cá, para nossa capital, para o nosso estado, o que vem sendo projetado aí para nós. Mato Grosso começa a entrar no cenário de grandes eventos, né? Seja na cultura, seja no esporte. Nós temos aí o Guns N' Roses. Exatamente. Quem em sã consciência pensaria que nós teríamos Guns N' Roses na Arena Pantanal? É a materialização de que a gente conseguiu esmagar o elefante branco, né? Desnutrir o elefante branco. Exato. A arena funciona. Nós estamos tendo aí o nosso governador com o Parque Novo Mato Grosso, que será um dos maiores parques do planeta Terra, um dos maiores da América Latina. Vai colocar o Mato Grosso em local de destaque na realização de grandes eventos culturais, esportivos. Muita gente fala do autódromo, né? O autódromo, ele é um pedaço daquela equação. É o skate, é o motocross, é o kart, é a convivência familiar, é um espaço para eventos.
não sei que dia o programa vai ao ar, mas ontem à noite eu estava com o governador, 10 horas da noite ele estava lá fiscalizando a obra, cobrando. Então você vê lá eventos do vôlei acontecendo, do futevôlei, espaços. O Mato Grosso começa a se preparar para receber e entrar no calendário dos grandes eventos. Com isso, movimenta a economia, gera renda, gera emprego para o nosso povo. Como você falou, você notou a quantidade de pessoas ali. Muito. Eu cito um exemplo muito, pegar uma cidade como Planalto da Serra. A exposição de Planalto da Serra, 2, 3 anos atrás, não me lembro, o Amado Batista foi lá, com a presença de artistas regionais, como prevê o projeto de lei que nós encaminhamos, preservando os artistas locais. Mas foi um tamanho sucesso que acabou com a gasolina dos postos de gasolina da cidade, acabou com o laque da cabeleireira, os produtos da cidade acabaram. Naquele final de semana, movimentou uma economia de meses em todos os aspectos, porque é uma cadeia produtiva que se movimenta. Então, o Parque Novo Mato Grosso, e eu estou fazendo uma conexão de tudo, vai colocar... O Elson Ramos, que está trazendo o Guns N' Roses, ele falou sobre a quantidade de dinheiro que vai ser injetado aqui. É uma quantidade absurda. Você põe X, volta. É muito grande, mais. Porque a pessoa vem para cá, vai pro hotel, vai pro restaurante, vai usar táxi, vai usar van, vai usar guia, vai no shopping, a cadeia produtiva desse estado acontece. Então, Mato Grosso começa a entrar na discussão, no calendário dos grandes eventos mundiais, em quaisquer que sejam as áreas. O espaço para eventos do Parque Novo Mato Grosso, eu já fiz show em alguns lugares e conheço grandes, desconheço um lugar tão próprio, tão especial para receber grandes shows. Imagina um autódromo noturno, o primeiro noturno da América Latina, um espaço de convivência para a família. Mato Grosso vai ser antes e depois desse Parque Novo Mato Grosso, que inclusive é um projeto de lei meu que dá o nome Parque Novo Mato Grosso. A previsão dele, deputado. No fim do ano agora entrega um pedaço, e no fim do ano que vem eu acho que daí já termina tudo. Falando, né, circuito mundial, eventos mundiais, a missão para a Ásia. Como foi, assim, como você avalia o diálogo que foi feito lá? Você acompanhou, né, o governador Mauro Mendes, tivemos outras autoridades também nessa comitiva. Esse diálogo foi importante. A gente considerando agora, vivendo esse momento de tarifaço, em que se pensa em outros mercados, ampliar os mercados, qual a sua avaliação dessa missão, dos resultados? Isso vai impactar e também, de alguma forma, nos auxiliar nesse momento que o Brasil vive de tarifaço, se isso realmente vai acontecer? Eu penso que o Brasil vem ocupando protagonismo no mundo, né, com relação ao agronegócio, aos commodities, à carne, as ações que fazem do Brasil essa potência aí na cadeia alimentar mundial. Eu já participei de algumas missões, nós já fomos para a China, já fomos para a Índia, com objetivos muito claros da venda do Brasil, venda do Mato Grosso, construir essa relação direta, fortalecer. O mundo precisa sentir segurança jurídica, segurança política, segurança ambiental, e o governo vem cumprindo esses papéis, então ele precisa mostrar isso para o mundo, e isso pode ser sempre muito válido. Nesta última viagem agora, que nós tivemos no Japão e tivemos na Coreia, a missão específica foi nessa relação de cidades inteligentes, foi na relação de entender o funcionamento de cidades em especial, de estados, que vem se desenvolvendo num ritmo muito acelerado, né? Então, tivemos experiências de trânsito, de mobilidade urbana, com as prefeituras, com os estados, lá eles se colocam de formato diferente do nosso, de municípios e estados, em alguns lugares, mas você consegue entender vivências. Fizemos visitas comerciais, óbvio, a empresas, onde a relação, um exemplo, a Sumitomo, uma empresa secular aí, que tem grandes ações no Brasil, aqui no Mato Grosso em específico, com a parceria com a Agroamazônia, visitas comerciais de venda do Estado, mas também visitas importantes para entender
funcionamento do poder público da porta para dentro em cidades, em estados, em país tão evoluído como são os da Ásia. Eu nunca tinha ido para o Japão, já tinha ido algumas vezes para a China, já fui para alguns lugares da Ásia, mas o Japão me impressionou muito, como eu falei no começo. Uma cidade muito grande, mais de 30 milhões de habitantes, onde você vê tudo funcionar. Surreal a organização. Onde você vê... E a gente começa a entender também um pouco, não são só os processos e os mecanismos, que é o que a gente foi buscar, mas também a cultura do ser humano que ali habita faz muita diferença na execução desses processos, na convivência, na relação. É um grau de civilidade realmente que tem que ser espelhado, tem que ser buscado para que a gente conviva em sociedade de uma forma muito melhor. Mas o Mato Grosso é um grande protagonista do Brasil, eu acho que ele é um grande cartão de visita do Brasil pelo mundo. Nós estamos aí vivendo essas incertezas desse tarifaço, por mais que eu não entenda que o Mato Grosso seja muito atingido de forma imediata por isso, mas são sinalizações muito ruins que vêm acontecendo, que a gente precisa ficar atento e torcer para que essas negociações aí que a gente consiga apaziguar esse sentimento, para que a gente pode, talvez hoje, diretamente no Mato Grosso, não sentir tanto, né? Que eu acho que a gente tem a maior relação com os Estados Unidos é a carne, né? Uhum. Mas a carne é um produto que você, talvez baixa um pouquinho o preço aqui, você vende ali. Mas daqui a pouco são outras ações, outras coisas. A gente tem que entender muito bem isso. Essa insegurança, ela é muito ruim para planejamento, para crescimento. Nós temos um Estado forte, mas ele também não é de aço. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser... Mas eu sinto aí nossa bancada federal trabalhando de forma efetiva, o governador é muito atento, né, a essas ações, os diálogos vêm sendo feitos para que Mato Grosso não sofra esses impactos ou sofra o mínimo possível. Mas a atenção é necessária nesse momento. Eu queria aproveitar só, Ana, acho que a gente já está até se encaminhando para o final da entrevista. Eu 5 horas entrevistando. Então, por mim, mas às vezes o tempinho está correndo. Eu queria falar um pouquinho sobre um projeto, deputado, que eu vi que foi apresentado em maio, mas eu queria saber como é que está o andamento desse projeto. Que era um projeto de lei que previa a cassação da CNH para aqueles motoristas que fossem vistos, né, nas vias públicas aqui da capital, do Mato Grosso, abandonando animais, né? Como é que está isso? Como é que foi o diálogo para apresentar esse projeto? Esse é uma materialização do que eu falei. O meu mandato ele é construído a muitas mãos. Não era uma pauta prioritária. Não era uma pauta prioritária minha, a causa animal, com todo respeito e entendimento que tenho da grandeza dessa pauta e da importância da gente tratar esse assunto. Sim. Mas foi construído ali por demandas, meu gabinete, o pessoal me mostrando a importância disso. Eu falei, vamos trabalhar, vamos buscar uma alternativa da gente penalizar aqueles que não entendem como deve se comportar aí com os pets, com os animais. O projeto de lei foi apresentado, ele está cumprindo pauta, né? Tem um processo, um rito a ser cumprido nas comissões e está correndo tudo bem. Eu não vejo nenhuma dificuldade para que isso seja aprovado. Eu vejo os 24 deputados ali, todos com um objetivo muito claro em melhorar a vida das pessoas. Então, um projeto, na minha leitura lúcido, como esse, faz todo sentido. Mas eu confesso que eu não esperava uma repercussão tão grande. Foi impressionante a repercussão daquilo. Então isso mostra que a sociedade ela tem as suas pautas, ela precisa ser respeitada. A grandeza do barulho que isso virou na minha vida foi muito legal. Então, a partir desse momento me dedico cada vez mais a essa causa. Passou a ser também uma causa. Exato, e tenho muita admiração por esse projeto e tenho certeza que ele vai fazer muita gente pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão tão equivocada como essa. Muito legal, e a gente tem esperança para que seja aprovada. A gente fala isso porque diretamente a gente escreve matérias falando sobre maus tratos, né? A gente eu digo o site em si é um defensor da causa animal. Situações então muito a gente vê situações muito cruéis, vídeos
horríveis, não só aqui em Cuiabá, nos E a outros partir da apresentação do projeto de lei, eu começo a receber isso, né? Daí você começa a entender o tamanho do problema. Exato. Acho que por isso que também gerou essa repercussão toda, tá muito próximo da nossa realidade. Tá muito próximo e é uma pauta que a gente precisa atingir. A gente não pode fechar os olhos para nenhuma das ações que estão acontecendo. E é tão interessante porque todo ano, especialmente no período de férias, a gente escreve matéria falando que animais são abandonados nesse período para as pessoas que viajam e não deixam em algum lugar. E aí, quando veio a notícia do projeto de lei, a gente fala tanto sobre isso, que bom, porque atinge aquilo que a gente mesmo vem falando e não se pensava nessa... Isso para mim é a conexão com a necessidade da sociedade. É para isso que eu tô lá, para separar raio. Traz aqui e minha função é essa, representar o povo. A gente vai indo para o final da entrevista, mais alguma coisa, Karine? Eu já quero perguntar para ele, e o Júnior, o Ivan? Mas aí... Cadê? A gente vai ficar aqui o resto. Já pega o violão, mais uma para finalizar. Eles continuam na carreira artística? Não, o Ivan tá junto comigo lá na rádio, é meu parceiro, meu sócio. O Júnior mora em Guaíra, falam muito. Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava um domingo, cheguei de viagem, daí eu fui comprar uma carne com meu filho pequeno, sabe? E ele gosta de ouvir minhas músicas, assim, porque meus filhos não me viram cantar. Eu parei de cantar, e daí ele pediu pra eu colocar a música, eu coloquei e apareceu no painel do carro, assim, a foto do CD, e nós três. Daí ele falou, pai, e esse aí do meio? Que era o Júnior, né? Eu falei, o Júnior é um grande amigo do papai, que eu tava com ele e tal. Ele falou, e você fala com ele? Eu falei, quer ver? Eu liguei, fazia, sei lá, 3 meses que eu não falava com o Júnior. Eu falei, negão, e aí, cara? Bom. Tô aqui, meu filho perguntou se eu falo com você. Daí ele deu risada, colocamos de vídeo. Mas parece, a gente que viveu aqui, falo olhando pro gordo aqui, a gente que viveu, mas meus filhos não entendem a minha carreira musical. Eles não me viram cantar. Quando nasceram, quando o meu mais velho nasceu, eu tinha parado, fazia 1 ano. Então eles não entendem isso. Eu tenho um desejo, eu não sei se eu vou conseguir colocar em prática, de fazer um DVD. Só um. Não é para seguir carreira, é só para matar saudade, chamar todos os amigos, nós tomar uma, gravar umas músicas, gravar só as modas que a gente gosta, umas músicas antigas do 2-1, chamar meus prefeitos, meus vereadores, chamar meu time todo. Um evento com milhões de pessoas. Fora do período eleitoral, vamos fazer. Encontro de amigos. Para eu fazer um registro desse momento. Eu volto a dizer, um marco, eu tenho muito orgulho da minha carreira. Os meninos, é difícil um projeto como era o 2-1 acabar e as pessoas se manterem tão conectadas como nós nos mantemos. O Ivan é meu irmão, meu sócio, o Júnior, meu irmão, a gente se fala muito. Depois que o Júnior parou de cantar, o Júnior, ele virou testemunha de Jeová e a incompatibilidade das ações o fizeram parar. Mas depois daquilo, acho que o Júnior escreveu mais 10 ou 12 músicas para nós, que nós gravamos nos outros CDs. Caramba. Sempre exclusivamente para nós. Então a nossa relação é maravilhosa, a relação com a minha antiga banda é maravilhosa. Então a gente é muito próximo. É aquilo que eu falei, eu só tenho amor, eu gosto de estar junto. E pra gente encerrar, Beto, a gente já está aqui numa vivência de campanha eleitoral antecipada, as pessoas estão falando muito sobre isso, que vai ser uma disputa, né, na Assembleia. Ela é árdua, porque tem muita gente boa buscando esses espaços. Em relação ao governo do Estado, também todas essas especulações do próximo, né, governador. Você é da base, você está sempre muito ao lado do governador Mauro Mendes, também do Otaviano Pivetta. Como que você avalia esse cenário já tão antecipado? Você acha que esse já é o momento de começar as discussões, ou as pessoas têm que segurar um pouquinho a cereja do bolo, deixar mais para frente, para não queimar cartucho agora? Eu penso, esse processo de 2026 realmente se antecipou, né? Se antecipou na Assembleia. A que se deve essa antecipação? Eu penso que o final de um ciclo, né, de 2 mandatos do governador, um mandato
tão eficiente, tão funcional, tão vitorioso como foi o do governador Mauro Mendes, deixa uma perspectiva de um futuro mais próspero ainda, mais Mato Grosso avançando muito. Então, eu acho que é muito, para quem está na vida pública, imagina você tocar essa máquina que está funcionando, que está redonda daqui para frente, eu vou poder fazer muito mais, antes de melhorar a vida das pessoas. Então, os grupos políticos que são naturais, as aproximações de determinados grupos, eu vejo o governador Mauro Mendes sempre com aquela... O Mauro é sempre aos 48 do segundo tempo, né? Ele não fala se ele vai ser candidato ao Senado. Prorrogação, quase, indo para pênalti, ele Eu anuncia. sou entusiasta de que o governador Mauro Mendes se coloque à disposição para o Senado. Eu acho que ele vai ser um grande senador. Eu acho que ele vai ter a visibilidade. Eu acho que o Brasil vai ter a oportunidade de conhecer o grande gestor, o grande político que é o governador Mauro Mendes. Eu acho que o Brasil precisa, o Brasil merece um cara dessa qualidade no Senado. E eu acho que o Mauro merece que o Brasil conheça realmente o grande político, o grande gestor que ele é. Então, eu gostaria muito que o governador se colocasse à disposição e gostaria muito que esse modelo de gestão, esse pensamento político se mantivesse por mais tempo no processo. Naturalmente, o Otaviano Pivetta ocupa esse espaço, é um vice-governador atuante, é um cara que está ao lado do Mauro em todas as batalhas há muito tempo, não só agora nessa vitoriosa passagem pelo governo, mas em eleições passadas também. Então eu acho muito natural que o Pivetta materialize essa continuidade. O pensamento mais ou menos encaminha para isso, né? A Assembleia Legislativa agora está essa discussão de aumento de vagas ou não. Também nós temos um advento que aumenta os bons candidatos, e eu não sou um crítico às pessoas se candidatarem, eu acho que as pessoas que se sentem preparadas e que podem colaborar têm que se colocar à disposição, e nós temos um aumento de bons candidatos. Por que esse aumento? Não é apenas pela possibilidade do aumento do número de vagas, nós temos bons prefeitos que deixaram suas gestões potencializadas por uma excelente relação com o governo que cresceu, que investiu nos municípios. Nunca um estado colocou tanto recurso nos municípios como o governador Mauro Mendes fez. Isso potencializou os prefeitos, os municípios, mudou a vida das pessoas lá na cidade, mudou. Mas também você construiu políticos robustos, com entregas, poderosos. Então, essa leva, essa safra de prefeitos aí que avançou, também estão preparados e sonham e querem se colocar à disposição para fazer diferença na vida das pessoas. Então nós temos 24 deputados aí, nós temos, eu acho que 23 aí provavelmente se colocarão à disposição para reeleição. Minha leitura rápida é essa. E nós teremos aí grandes players, grandes pré-candidatos que estarão se colocando à disposição. Eu torço para que Mato Grosso, mais uma vez, seja agraciado com bons políticos eleitos, com objetivos claros de fazer diferença na vida das pessoas. Eu já tenho dentro do meu coração aí a clareza de continuar o trabalho que eu venho fazendo. Gosto, como eu falei anteriormente, do que a gente vem apresentando. Acho que a gente está em franca evolução do entendimento do que fazer. No poder público nada é imediato, né? Muitas ações que a gente está saindo agora começaram há 2 anos e meio atrás. Então eu penso que eu tenho condições de continuar ajudando, muito provavelmente vou estar me colocando à disposição para a reeleição, se o povo de Mato Grosso entender que eu possa continuar representando, e acho que nós vamos ter uma safra de bons candidatos. Acho que o Senado, falei a minha opinião, seria muito importante para o Mato Grosso que o Mauro pudesse nos representar lá em Brasília. É isso. É isso. 10-2-1 é o entrevistado de hoje no Conexão Poder. Seja muito bem-vindo sempre e deixo a câmera aberta para suas considerações finais e a gente encerrar esse bate-papo, porque a gente ficaria aqui mais horas conversando. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. Um beijo no coração de cada um aqui. Em nome do meu irmãozão André e a todos aqui
do Conexão, do Repórter, dessa família. Vocês são uma família, eu acho muito legal essa relação que vocês têm aqui, sempre com verdade, sempre com imparcialidade, sempre com muito respeito. Eu sempre fui muito respeitado aqui, eu tenho muita gratidão. E agradeço a oportunidade de estar aqui e a quem nos acompanha. Espero que eu possa ter falado um pouco do que a gente está fazendo. Parece que é pouco tempo, né? A gente quer falar mais. Mas eu estou à disposição, meu gabinete está à disposição. Me sigam nas redes sociais, @beto2a1, no Instagram, Facebook, para acompanhar um pouco mais o nosso trabalho, no nosso site. Um abraço a todo o meu time, a todo o meu gabinete, a todos os que me ajudam a trabalhar e fazer o que eu gosto, que é ajudar a transformar a vida das pessoas. Falando de time, tem que agradecer a Andressa, maravilhosa, sua assessora. Um abraço aqui, meio da Karine, porque ela é uma graça. Parabéns, você tem uma joia. Eu tenho um time e é importante eu falar do meu time, porque eu sinto que a gente vem evoluindo, que a gente vem crescendo. E eu fiz uma reunião recentemente para agradecer. Eu sou grato ao que eu tenho, às pessoas que Deus tem colocado na minha vida, e o segredo do crescimento, do que a gente vem fazendo, é um time que pensa igualzinho. Se você perguntar para cada um da minha equipe o que eles pensam, é muito parecido, porque a gente sonha a mesma coisa. É um time. É um time. Então aqui no Conexão. Obrigada, Karine. Obrigada, Beto. Obrigada a você que nos acompanha. Até a próxima entrevista.